o patriarca Abraão, ele teve da parte de Deus uma unção de crescimento profissional. Eu vou mostrar a você que muito mais do que o estado econômico de uma nação, ou de um estado, ou de uma região, você depende única e exclusivamente da mão de Deus para prosperar nos momentos de adversidade e de crise na vida. E quando eu falo crise, eu falo de uma crise financeira, eu também falo de uma crise na saúde, porque se a pessoa está adoecida, está doente, é porque lhe falta saúde. E tudo que lhe falta se chama crise. A pessoa que está bem monetariamente, bem na área da saúde, mas não está bem na área familiar, essa pessoa está em crise na sua vida em família. Há pessoas que elas são tão pobres, tão pobres, tão pobres e tão pobres, que a única coisa que essas pessoas têm na vida é dinheiro. Elas não têm a família do lado, elas não têm saúde. Eu estava hoje, agora à tarde, eu vi um ex-ator da Globo, que foi o Gerson Berner. Quem lembra dele aqui? Pronto. Eu vi hoje o Gerson Berner numa reportagem. Ele está triplamente gordo, não come sem a esposa, não dorme sem a esposa, não levanta da cadeira sem a esposa. Ele hoje está praticamente em estado vegetativo. Infelizmente foi vítima de roubo, tomou um tiro na cabeça, está há 20 anos nesse estado vegetativo, não fala, se expressa com os olhos. Eu quando o vi, eu tinha acabado de orar, fazer a minha oração hoje à tarde. Quando eu vi, eu orei por ele, pedi a Deus, tenha misericórdia dele, opera um milagre na vida dele, faz alguma coisa, porque sofre ele, sofre a esposa, sofre todo mundo. Vive uma crise na área da saúde, mas ele não vive uma crise na área da família, porque o que eu achei lindo é a esposa carregando ele, do lado dele ali, acompanhando ele ali. Se anulou, muitas vezes, lógico, como mulher, para estar cuidando do seu marido e sendo para ele uma irmã, uma mãe e uma babá, e cuidando dele ali. Deus chamou Abraão e disse assim: eu abençoarei aonde colocares a palma das tuas mãos, e abençoarei aonde colocares a planta dos teus pés. Abraão foi um homem que Deus tirou da terra de Ur, uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade de abundância de comércio, ladeada pelo rio Eufrates, que hoje é o mar Mediterrâneo, a terra de Ur, que hoje é o Iraque, todo aquele oceano ali do Oriente Médio, aquilo ali era o chamado rio Eufrates. Ali ele nasceu rico, nasceu herdando uma grande herança, por isso que o seu pai lhe deu o nome de Abrão, que Abrão quer dizer exaltado. Nasceu numa família já rica, e o pai disse: põe o nome dele de exaltado, já herdando grande herança. A família de Abrão era rica, mas a família de Abrão não era próspera. Por quê? Porque o Abrão, ele teve a dificuldade de não ter tido filhos, até a hora que a mão de Deus entrou na casa dele. A prosperidade não veio
com a herança que ele herdara do pai, Ney. A prosperidade dele veio quando ele estava com 100 anos, quando ele pegou Isaac no colo, e Deus cumpriu a promessa que lhe daria um herdeiro. Prosperidade e crescimento tem a ver com resistência nos momentos de dificuldade na vida. Isso não quer dizer que você não vai passar por desertos, por adversidades, por provações, seja qual for o lado, profissional, econômico, familiar, na área da saúde. Eu tenho certeza que praticamente 99% dos que estão aqui hoje, talvez, se não for 100%, a maioria das famílias aqui hoje representadas, tem alguém na sua família que é usuário de droga. Pode ter um sobrinho, pode ter um primo, pode ter um tio. 99% das famílias tem alguém lá que usa algum tipo de droga. Isso é uma crise. Isso é um espírito de morte. Isso é uma maldição sobre aquela pessoa. Alguém pode dizer, não, a minha casa está livre das drogas. Sua casa, esposa e filhos. Mas dá uma olhadinha nos seus sobrinhos aí. Dá uma olhadinha. Faz uma varredura na vida de um neto. Possivelmente você vai encontrar. E o que é ser uma pessoa próspera? Ser uma pessoa próspera é você se manter de pé diante das adversidades da vida. O que é ser próspero? É você permanecer de pé quando tudo concorre para o seu óbito, para a sua vergonha, para a sua falência, e as pessoas te olharem e verem que você está avançando com dupla unção de Deus na sua vida. Por que nós lemos aqui 2 Tessalonicenses 3,10? O apóstolo São Paulo, um dos conflitos que Paulo teve com a igreja de Tessalônica, era que a igreja de Tessalônica, ela era ricamente espiritual. Era uma igreja que louvava lindamente, tinha os melhores músicos, era uma igreja que orava incansavelmente. Foi a igreja de Tessalônica que Paulo escreveu dizendo: orai sem cessar, porque eles faziam contínuas campanhas de oração. A fumaça da oração na igreja de Tessalônica, ela não deixava de subir ao altar de Deus, porque eles faziam equipes que se alternavam. A igreja de Tessalônica era uma igreja de caridade, era uma igreja que abençoava viúvas e órfãos. E a igreja de Tessalônica era uma igreja que os seus cultos eram totalmente pentecostais. Era culto do reteté, dos canela de fogo. Cultuar na igreja de Tessalônica era ter hora para começar, mas não ter hora para terminar. Na saudação do pastor, a igreja já pulava. Na primeira estrofe do hino, o povo já falava em língua estranha. Qualquer um que olhasse a igreja de Tessalônica, olhava e dizia: pô, quero ser membro ali. Povo espiritual, povo amável, amava a Deus, amava as doutrinas de Paulo, vivia em oração, jejuava. Só tinha um detalhe na igreja de Tessalônica. Por isso que Paulo escreveu o capítulo 3. Eles tinham tanta ansiedade na volta de Cristo, tanta ansiedade no arrebatamento da igreja, que a igreja de Tessalônica, eles não eram dados nem ao trabalho e nem ao estudo.
Por quê? Jesus está voltando. Jesus vai voltar amanhã. Se não voltar amanhã, volta depois de amanhã. Quando chegava amanhã, que anoitecia, de amanhã não passa. Aí eles tinham aquela cultura e o pensamento que, para que trabalhar? Para que produzir? Para que esperar a terra dar o fruto? Jesus está voltando, Jesus está voltando. A igreja de Tessalônica, eles entravam dentro do templo para cultuar, e muitos ficavam ali dormindo, na esperança que durante a reunião ou a madrugada a trombeta iria tocar e a igreja seria arrebatada. Por isso a igreja não avançava na obra missionária, e a igreja que não faz missão é como uma mulher que não gera filhos. Missões é o coração de Deus. O apóstolo São Paulo viveu da obra missionária. Filipenses capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Vos dou graça, a igreja de Filipos. Isso ele já preso. Ele escreve: te agradeço pelas vossas contribuições desde o primeiro dia do meu ministério até o dia de hoje, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar. No capítulo 2 de Gênesis, Deus disse para Adão assim: comerás do suor do teu rosto. Há pessoas que dizem que Adão, antes do pecado, ele não trabalhava, vivia de sombra e água fresca. Mas se você pegar para ler todo o capítulo 2, você vai ver que Deus falou para ele assim: administra o jardim, cuida do jardim, cuida dos animais, e quando você estiver cuidando, dando banho, escovando, dá um nome para eles. O nome que você botar é o que vai ficar. Sabe aonde que Adão estava quando a serpente enganou Eva? Trabalhando. Deus disse assim: vai comer do suor do teu rosto. Irmãos, 1 Reis capítulo 17, o profeta Elias disse assim: vai, faça o bolo, traz para eu comer, e depois que eu comer, assim te diz o Senhor: a farinha da panela, o azeite da botija, não vai faltar na tua casa. Aí ele diz assim: até o dia em que Deus enviar chuva sobre a terra. Em outras palavras, enquanto tiver seca, vai ter farinha. Quando começar a chover, a farinha acaba. Você vai voltar a trabalhar. Vai ter que voltar a produzir. Vai ter que voltar a botar a mão na terra. Porque Deus vai mandar chuva para arar a terra. Enquanto não tiver chuva, Deus vai sustentar você, viúva. Mas quando voltar a chover, quem vai se sustentar é você. Deus só vai abrir a porta sobre a tua vida. Aleluia! 40 anos, Deus sustentando a nação de Israel em um deserto. Uma nação de desobedientes, rebeldes, ingratos, filhos de Deus, nação de sacerdotes, mas uma nação ingrata, que comia o maná que Deus mandava de manhã e adorava bezerro de ouro à tarde. Ainda assim, Deus foi fiel aos hebreus, sustentando os hebreus 40 anos em um deserto, não deixando faltar o maná. Há uma exegese bíblica que diz que o maná tinha o gosto daquilo que a pessoa imaginava. São
coisas chamadas de extras bíblicas. Há fundamento, mas não há convicções. Que seja isso. Mas todos os dias eles saíam da tenda, o maná já estava ali depositado para eles. Deus fazia a água sair da rocha. Deus pegava as águas amargas do rio de Mara e transformou em águas boas. Todos os dias, durante o dia, Deus mandava uma nuvem que cobria o arraial, porque o deserto de Midian, o deserto da península do Sinai, é 40 graus à sombra, numa sensação térmica de 48 a 50 graus. Deus mandava todos os dias uma nuvem que cobria o povo. Essa nuvem tinha dois objetivos. Primeiro, fazia sombra sobre o arraial. Segundo, o sol batia na parte de cima da nuvem, Deus fazia cair gotas de água sobre o povo. Deus fez um ar-condicionado em próprio deserto do Sinai. Ninguém morreu de insolação. Quando a nuvem ia embora, no final da tarde, Deus mandava uma coluna de fogo no meio do arraial. A coluna de fogo tinha por objetivo afastar as bestas feras e as serpentes e aquecer o arraial, porque o deserto do Sinai, de 40 graus à sombra, à noite ele chega a 0 grau, a -2, a -4, e ninguém morreu congelado durante 40 anos. As crianças iam crescendo, as sandálias cresciam nos pés das crianças. As crianças iam crescendo e as roupas iam crescendo no corpo das crianças. A nossa roupa envelhece e o tecido apodrece. O tecido da roupa dos hebreus, a cada dia Deus fazia novo. Mesmo num deserto caminhando, Deus não deixava o tecido apodrecer. Tinha o maná. Deus soprou nuvem de cordonizes para alimentar o povo. O povo comeu carne. O povo fez churrasco em pleno deserto. Deus cuidando do seu povo. Debaixo da orientação de Moisés e da mão de Deus, passaram pelo Mar Vermelho. Venceram os amalequitas. Amalequitas que nunca foram vencidos por ninguém, eram chamados de ratos do deserto. Os amaleques nunca haviam provado uma derrota, viviam debaixo dos buracos e entre cavernas, e as caravanas de viajantes vinham, olhavam no horizonte, não via ninguém. De repente, os salteadores, que eram os amalequitas, cercavam as caravanas de viajantes, roubavam e matavam eles. Uma das coisas mais difíceis era atravessar o deserto do Sinai por causa dos amaleques. Os amaleques tinham uma estratégia, irmão Gustavo, que eles ficavam debaixo da terra, em buracos, ninguém via os caras, e saíam já cercando os viajantes. Sabe o que Deus fez com os amaleques? Destruiu e acabou com aquela nação, através da liderança de Moisés e da estratégia de Josué. Deus disse: eu quero que tire os amalequitas da face da terra. Deus foi lá e deu vitória aos hebreus. Através da orientação de Josué e da sua liderança, venceram cananeus, heteus, amorreus, passaram pelo rio Jordão a pé enxuto, entraram na terra prometida. 40 anos Deus sustentando o povo.
economicamente, fisicamente, espiritualmente, e o povo não precisava de nada. Quando Josué entra na terra de Canaã, faz o assentamento das 12 tribos de Israel, e as 12 tribos estavam assentadas, cada um com seus pedaços de terra. Deus chamou Josué e disse assim: Josué, a partir de agora, acabou maná, acabou coluna de fogo, acabou nuvem de pássaro, manda esse povo trabalhar para comer. A terra está aí, o rio está aí, a chuva irá vir, manda trabalhar, eles vão se sustentar. Eu sou o Senhor, eu vou abençoar o povo. Terra de Canaã, terra produtiva, terra que manava leite e mel. Essa mana, leite e mel fala de tâmaras. São tâmaras que liberam o chamado mel. Se você anda em Jerusalém, Jerusalém é rica de tâmaras. O maior exportador de tâmaras do mundo é Israel, porque são tâmaras que você come ela, você tira do pé e come, o mel escorre na sua boca, de tanta fartura de mel. Por isso que o próprio Deus disse: terra que mana leite e mel. Esse mel são o mel da tâmara, não é? Mas é terra produtiva. Quem eram os cananeus? Os homens mais baixos entre os cananeus eram homens de 1,90 m. Cananeus eram gigantes, oriundo de Cão, filho de Noé, que viviam debaixo de maldição hereditária, porque o pai Noé disse: maldito seja tu, Cão, e toda a tua descendência, serás maldito por onde andares, e peregrino aonde chegares, e não serás bem recebido em lugar nenhum. Quando os cananeus entraram em Canaã, todos que tentavam entrar na terra, os cananeus matavam. Eram matadores. Deus estendeu a mão sobre Josué, e com o exército de hebreus, Deus expulsou os cananeus da terra de Canaã. Aleluia. Irmãos, eu estou nesta noite falando com o povo mais próspero que há nessa região. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Levante a sua mão, por gentileza. Por 30 segundos, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique ao Pai, glorifique ao Filho, glorifique ao Espírito Santo. Hoje é domingo, quinta-feira, eu estava no Rio e fui num bairro que tem praia. Fui ali para cumprir um trabalho ali. Quando eu fui naquele endereço lá e terminei lá o meu serviço, entro no carro, eu parei na praia, sentei num quiosque, pedi uma água de coco e fiquei ali sentado tomando água de coco. Final de tarde, olhando ali os meninos surfando, aquela vista bonita. Ok, me chamou a atenção, isso na quinta-feira agora, uma garça voando, e ela está voando sobre o mar, e lá de cima procurando peixe. Daqui a pouco a garça dava aquele mergulho dela, pá! Aí sumia lá dentro, quando voltava com peixe na boca. Aí subia, aí lá em cima ela. Só que daqui a pouco ela começava de novo.
e ficava procurando o peixe. Quando ela encontrava o peixe, ela dava o rasante dela, igual uma flecha. Só que tinha vezes que ela ia no fundo do mar e voltava sem peixe. Tinha vezes que o peixe lá escapava, mas tinha vezes que o peixe não escapava. Mas a garça estava trabalhando para comer. Está entendendo o que eu estou falando? Deus não faz o peixe sair do mar para ir para a boca da garça. Deus diz: garça, o peixe está aí, vai atrás dela, mergulhe e ache, e quando achar, conquista a presa. Vai voar, vai cansar tuas asas e vai procurar a tua comida. Por que estás ansioso por aquilo que haver de comer e de beber? Por que estás ansioso por aquilo que haver de vestir? Olhai para os lírios do campo e para as aves do céu, que não semeiam, nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu como elas. Eu trago aqui uma reflexão e encerro essa mensagem para orar com você. Alguém aqui, porventura, tem passarinho em casa? Levante a mão, por gentileza, se houver alguém. Temos aqui algumas pessoas. Ok. Alguém aqui já viu alguém criar pardal? Alguém cria pardal em casa? Sim ou não? Sim ou não? Você já entrou na casa de alguém que já viu pardal numa gaiola? Sim ou não? Alguém quer ter pardal em casa? Sabe o que Jesus falou do pardal? Que é uma ave menosprezada pela gente. Jesus falou assim: até os pardais encontraram ninhos. Eu cuido até daquilo que você menospreza. Imagine o que eu vou fazer por você, que é a minha igreja. Aleluia. Você está entendendo o carinho de Deus? Levante as mãos e glorifique a Jesus. Mantenha a sua mão levantada, por gentileza. Igreja santa, igreja querida, igreja poderosa em Cristo Jesus. Deus cuida de você, pai. Deus cuida de você, mãe. Deus cuida de você, igreja. Deus cuida de você, adolescente. Deus cuida de você, jovem. Ele cuida de você. Você é igreja. Igreja é filho. E filho tem pai. Esse pai cuida de você. Ele é Deus. Ele não te deixa faltar nada. Pode passar pelas dificuldades, adversidades e as crises da vida, mas Ele é Deus que te sustenta de pé e te faz chegar aonde você precisa. Aleluia! Você tem a unção da prosperidade na tua mão. Faz assim, por gentileza. Dê uma rápida olhada na palma das suas mãos. Continue com ela espalmada e olhe para mim. Faça assim com seus dedos. Diga: eu tenho unção de vida na minha mão. Aonde eu toco, Deus gera vida. Aonde eu piso, Deus faz prosperar. Aleluia! Aleluia! Sabe qual é a ordem de Deus para mim e para você? Prospera! Prospera no casamento, prospera na vida profissional, prospera na área da saúde, prospera em tudo aquilo que você pôr a tua mão. Faça crescer, faça ser abençoado, porque aonde você pisar, eu piso com você. Aleluia!
Aleluia! Aonde muitas portas estarão se fechando, Deus permanecerá com a tua aberta. Eu estava nessa manhã aqui conversando com um dos empresários da cidade, que é membro aqui, e disse para ele: rapaz, você está num lucro tremendo, porque 2016, eu estou falando de uma base de 20 a 25% de empresas que fecharam no estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, estou falando de 12 milhões de desempregados. Com toda a dificuldade que você pode falar aqui, tua empresa está aberta, tua porta está aberta. Pode não ter tido fartura, pode não ter tido abastança, mas o pão nosso de cada dia não faltou. Aleluia! Aleluia! Enquanto muita gente nem o pão nosso tem, Deus não deixa faltar para você. Pode não ter carne na geladeira, mas vai olhar e ver se falta ovo. Tem ovo para comer lá. De fome não morre. Aleluia! Vai de ovo na segunda, vai de ovo na terça, vai de ovo na quarta, vai de ovo na quinta e vai de ovo na sexta. Vai de ovo no sábado e domingo faz omelete. E pica uns tomatinhos lá com cebola. Se o colesterol aumentar, Jesus é o médico dos médicos. Levante as mãos e adore a Deus. Segure nas mãos de quem está ao seu lado e disse: Deus te deu unção para prosperar. Deus te deu unção para prosperar. Seu casamento não vai acabar. Seu filho não vai morrer. Aleluia! Deus vai curar você desse trauma, dessas perdas. Quando São Paulo disse: só come quem trabalha, ele está dizendo o seguinte: só usufrui do fruto quem planta. Quem não planta não usufrui. Só tem direito de plantar quem usufrui. Meu amigo, para levar o ouro, tem que deixar o couro. Deixa o couro, só que o ouro vem. Aleluia. Amanhã de manhã, dependendo do horário que você tem que amanhecer, acorda alegre. Fica apaixonada pela cama, não. Acorda alegre. Tem dinheiro para você ganhar aí fora. E sabe por que você vai levantar da cama? Porque você tem a riqueza da saúde. Quinze para as 9, domingo, o hospital está cheio de gente deitada, querendo estar de pé. E por que a gente que pode ficar de pé vai querer ficar deitado? Trabalha. Deus garante a vitória. Deus garante a vitória. Deus garante a vitória. Deus garante a vitória. Aleluia! Levante a sua mão, por favor. Eu quero profetizar unção de crescimento nesse mês de fevereiro e março. Assembleia de Deus da Catedral, te prepara para o que Deus vai fazer nesse mês de fevereiro e de março sobre a tua vida profissional, para a glória do nome dEle. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Quantos recebem esta profecia? Diga glória a Deus. Aleluia! Não se prospera em terra de abundância, se prospera
em terra de adversidade. Guarda isso que eu estou dizendo. Em abundância não tem prosperidade. Prosperidade tem aonde não tem, aonde ninguém tem, aonde a terra está seca, aonde não tem água, aonde a porta está fechada. Deus não deixa faltar para você. Deus abre a porta para você. Deus sustenta você e Deus carrega você. Há um louvor que diz, esse louvor acho que é trazendo a arca, para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás. Vai tocando baixinho assim, né? Que daqui a pouco a gente dança com ele aí. Todos os lados da sua vida são abençoados. Faz assim, ó, balança assim, libera a bênção. Libera alegria, libera a bênção. Libera alegria, libera a bênção. Libera, 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 libera. Aleluia! Você é um homem abençoado. É uma mulher abençoada, é uma serva de Deus, é um homem de Deus. Esses dias eu estive no hospital. Fui visitar uma senhora. E quando eu cheguei ali no dia que ela estava tendo alta, quando ela estava saindo do quarto, e eu ali acompanhando ela com mais os familiares, os médicos vinham falar com ela, os enfermeiros vinham falar com ela, os auxiliares vinham falar com ela, o povo da recepção e do burocrático vinha falar com ela. Sabe por quê? Mesmo ela enferma, ela irradiava a vida naquele hospital. E os médicos e a equipe médica alegre pela saída dela, mas saudosos, porque estavam deixando de tê-la ali, porque ela foi uma paciente que irradiava alegria. Os médicos entravam ali, os enfermeiros, e ela irradiava coisas boas, palavras boas, e a todo momento ela dizia: Jesus está aqui, e Jesus vai me tirar daqui. Todo mundo quer estar perto de quem tem palavra de vitória. Aleluia. Alguém nesta noite que está conosco e ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica? Se houver, por favor, sinalize